Entrar. Oi, Olá! Carol. Tudo bem? Tudo, querida? Como é que tá meu áudio? Tá ótimo, excelente. E Tá o meu? bom? Tá ótimo também. Eu tô com um fonezinho aqui hoje, então aí vocês me falam se o áudio tá bom. Eva, tá tudo Maravilhoso! bem? Ai, adorei! Muito feliz, grata por ter topado vir aqui bater esse papo. Eu sei que você está com uma agenda super cheia nesse momento. Obrigada por ter disponibilizado esse horário para falar aqui com a gente. Ah, maior prazer estar aqui com você. Eu não sei se você comentou aqui já com a tua audiência, a gente se conheceu por indicação até do Dr. Zeballos, né? Eu fiz uma entrevista com ele, aí depois, inclusive, pedi uma indicação de uma pessoa bacana para trazer umas reflexões legais para o programa. Ele me indicou você e foi super legal. Foi uma conversa ótima que a gente teve no meu programa, eu adorei. E agora estamos aqui, né, para falar de vida, Carol. Verdade, verdade. Eu quero compartilhar com o pessoal sobre esse seu propósito tão incrível, a sua trajetória, como que você se encontrou aí. Se apresenta um pouquinho, acho que todo mundo te conhece, mas vale a pena falar um pouquinho o que que você anda fazendo, quem é você e conta um pouco da sua história pra gente, porque a ideia desse programa é trazer histórias reais de pessoas que se alinharam, né, que hoje estão felizes com o que fazem e entender e apontando para as pessoas como que tudo foi acontecendo. Porque eu acredito que o propósito não é uma coisa pronta que a gente encontra, né? É um caminho que a gente vai encontrando conforme tem ação. Então, vamos contar na sua história como que foi que você chegou aí onde você está. Bom, eu sou jornalista, né? Eu estou na CBN há 15 anos. Praticamente toda a minha carreira foi na CBN. Eu trilhei na CBN, tive passagem pela TV Globo. Logo que eu saí da faculdade, foi uma experiência muito legal. Mas eu acho que, assim, ser comunicadora, né? Eu sou jornalista de formação, exerço essa profissão, mas eu sempre falo que a minha função no mundo sempre foi de ser comunicadora, né? Porque desde muito pequena eu tinha essa, não sei se uma sensibilidade, Carol, uma questão que eu acho que todo mundo que está em alguma busca percebe, né? De ver injustiça, de ver como as pessoas são más, entendeu? Então a gente tem tinha essa coisa muito grande quando era menor, quando era pequena, né? E aí acho que o caminho, o meu caminho espiritual, ele foi, ele sempre foi muito forte para mim. Ele sempre foi realmente uma coisa muito clara, né? Desde pequena, de gostar de histórias, de a minha mãe contar histórias meio místicas, ou próprias histórias da Bíblia, a família católica e tal. Então sempre me fascinou. E aí eu fui fazendo um caminho de muita busca, de muita curiosidade, eu sou muito curiosa, né? E aí eu fui definindo um pouco desse meu caminho como comunicadora. Né, eu escolhi o jornalismo porque eu achava muito legal, assim, já também, acho que de uma maneira intuitiva, escolhi essa minha profissão, que eu também posso falar um pouquinho se vocês quiserem, Claro. mas, e aí, assim, acho que isso que eu comentei agora, né, que a gente vê as injustiças do mundo, como o mundo é mal, mas aí você vai começar a percorrer um caminho, você vai ver que você é assim, né, que o mundo também, mas eu tenho muita coisa para aprimorar. E aí, quando eu me dei conta de que todas as minhas aflições, na verdade, não é necessariamente por causa do mundo, mas era por ver as minhas deficiências, aí tudo foi ficando mais claro, né? Essa palavra achei muito legal você usar, a palavra do propósito, do encontro ser de propósito, né, tal, porque é uma palavra sobre a qual eu tenho muita reflexão. Por quê? E inclusive aqui para quem está assistindo a gente. Eu acho muito importante a gente pensar num propósito de vida, de você ter claro teus anseios, a tua alma mais divina, o que, que ela chama você para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito sedutor você achar que o propósito ele é um objetivo a ser alcançado, que eu acho que você comentou algo sobre isso agora há pouco. É uma construção e é contínuo, não é um ponto final. Né? Não tem assim, o meu propósito é servir ao mundo, não sei. Você pode fazer isso aonde você está agora. Você não precisa sair de onde você está agora
para fazer. E isso eu me dei conta também pelo meu caminho, porque eu tinha vários questionamentos em relação ao próprio jornalismo, a maneira como as pessoas faziam as coisas, como falavam, como se comunicavam. E claro, o mundo vai continuar do jeito que ele é. Né? O mundo é muito grande para a gente ter uma prepotência de mudar ele inteiro. Né? Então, eu acho que muitas vezes a palavra propósito, quando a pessoa começa num caminho espiritual, eu tô falando isso porque aconteceu comigo, né? Então, assim, eu tô realmente aqui é a minha vida e é o que eu tô espelhando aqui para vocês. Então, a pessoa acha que ela é melhor porque ela escolheu um propósito. E não, a labuta é a mesma. Os desafios são os mesmos. Você só clareia que não é por um motivo fútil que você está fazendo aquilo. Não é só por dinheiro, vamos dizer assim. É por dinheiro também. Mas é por aí sim vem um propósito também divino. Então, é um propósito divino e um propósito material. E aí, Carol, vai vida, né? Vai vida pra gente descobrir isso. Não é... Eu não sei se eu conseguiria já ter nascido uma pessoa iluminada para já hoje saber as coisas que eu sei, sabe, que eu persigo e persisto. Eu acho que é um processo de experiências, de amadurecimento também biológico, eu sempre costumo dizer isso. Outro dia me escreveram, não, Pétria, não, acho que não tem como falar, é uma intuição minha. Eu sinto que a minha maturidade física também me proporciona uma clareza sobre o meu propósito, entende? Às vezes, quando a gente é mais jovem, não sei como é que é pra você, Carol, não sei se você sendo clara também, você vai me guiando, mas quando a gente é mais jovem, vira aquela coisa assim, o propósito é ser do Greenpeace. O propósito é criar uma ONG. Né? Eu acho que são valores muito bonitos porque refletem assim uma construção, mas não, acho que não é por aí. O propósito ele está onde você está, naquele xizinho de onde você está aqui agora. Acessar o meu próprio propósito pessoal, divino, na matéria aqui agora, que é o grande desafio, acho que principalmente da nossa geração, né, Carol? O que você acha? Com certeza, eu acho exatamente isso. Eu até escrevi outro dia um postzinho, né, falando que o propósito não é um presente embrulhado de esperando pronto. Ele se manifesta no presente, né? E nós podemos ter muitos propósitos. A gente pode ter um propósito de maternidade, um propósito com comunicação, um propósito num encontro com uma pessoa querida. Tudo é propósito quando o que está realmente se expressando é o servir, mas o servir no sentido mais elevado da palavra, né? Servir, na minha percepção, é você usar toda a sua potencialidade, tudo aquilo que é fácil para você, que é uma virtude sua, que é uma aptidão sua, e disponibilizar isso. Então, eu entendo que uma parte do seu propósito, por exemplo, hoje, é ser essa comunicadora maravilhosa, porque você veio com uma característica já inata, né? Eu quero entender um pouquinho da sua infância, o que você percebe que você já trazia em você de personalidade e que te ajuda hoje naquilo que você faz. Porque eu acho que tem muito a ver com isso, é usar aquilo que você recebeu de Deus e disponibilizar para um coletivo, não é isso? Perfeito, Ká. Primeiro, às vezes eu costumo falar disso também, porque eu acho que é importante. Eu sempre me senti diferente de todo mundo, muito peculiar. Eu percebia que eu via o mundo de uma maneira muito particular, mas não que as outras pessoas não vissem, é que as outras pessoas simplesmente não prestavam atenção ao seu modo de ver. E a maneira como eu vejo o mundo sempre me ocupou. Eu sempre me ocupei de perceber como que eu vi o mundo, como que eu observo as pessoas, como que eu me observo. Né? Eu tenho um diálogo mental muito intenso desde sempre. Então, eu acho que até por causa disso, eu tive que me ocupar de mim mesma, de me entender, de entender essa minha intensidade, né? A minha raiva, movida à raiva, e uma raiva intensa. Mas a raiva, a gente fala, raiva, nossa, raiva. Não, esse quente, essa explosão, sempre foi assim. E isso que eu tô te falando, assim, de diferença, então, sempre gostei muito, aí tem aquelas coisas de personalidade, sempre gostei muito de falar, sempre fazia muito showzinho pra família, né, a minha mãe conta que de pequenininha, imagina, com a idade da minha filha agora, 5 anos, quando teve todo aquele rolê do Tancredo, que morreu um pouco antes de assumir a posse da presidência, depois das diretas já, um baita processo político intenso,
eu tinha 5 anos e a minha mãe fala que eu narrava a morte do Tancredo, assim, como imitando os repórteres que eu via na televisão. Eu acho bonitinho isso, porque hoje eu tenho filho e eu sei, eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 2,5. E eu percebo que, assim, eles são muito diferentes, mas notar desde agora as potências do que eles são é muito legal, vai ajudar eles muito nessa trajetória Incrível, deles, né? incrível. Isso é uma E coisa. teve isso. E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, como você falou, que você questiona muito essa palavra propósito, eu também. Porque eu acho que o propósito nem precisaria ser uma discussão hoje, se os pais tivessem mais esse olhar na infância, né? De permitirem que as crianças se experimentassem, de estimular. Se o próprio sistema educacional também estimulasse, né, os alunos nas suas potencialidades. Eu acho que também esse momento agora de quarentena vai mudar muito a forma da gente ver a educação, né? Enfim, acho que o propósito hoje virou um objeto de desejo, só que ele deveria ser uma coisa muito natural, porque todo ser humano veio aqui com uma potencialidade para servir. É simplesmente isso, né? Agora, as distrações do mundo, as crenças que vão impedindo a gente, vão desalinhando a gente daquilo que deveria ser natural. Por isso. Carol, eu acho Uhum. que você é a pessoa perfeita para a gente falar disso, porque aconteceu uma coisa comigo esses dias que foi muito legal. Talvez a gente possa acrescentar. E você, eu já quero te entrevistar, né? Você percebeu? Mas assim, a pessoa não tem, já quer saber, né? É porque isso, assim, o que eu sinto, gente, a propósito, eu não posso perder a chance de saber mais. Eu tenho ao mesmo tempo, uma curiosidade, talvez até uma prepotência, entendeu? De que eu quero saber, assim, as coisas do ser me interessam. E isso não quer dizer que a gente é bonzinho. Não quer dizer, porque fica essa coisa, ai, como ela. Outro dia eu tava fazendo uma live e eu tava com a Cris Dias, ai, que eu amo essa mulher, ela é maravilhosa. E ela cuida dessa parte de estética, ela tem uma rede de salões e tal, e é muito legal. E uma linha que eu amo, que é uma coisa meio ayurvédica e tal. Só que ela tem um trabalho espiritual. E a gente tava falando de meditação. Aí uma ouvinte que eu amo tava na live, falou, ai, eu sou muito. Nossa, eu tô muito chulé perto de vocês são muito elevadas. Gente, isso não tem nada de elevação. Entendeu? Não tem. Medita. Eu falei, eu sempre falei isso desde que eu tinha o meu programa na CBN, que a gente pode falar dele um pouquinho, Caminhos, que terminou já, mas que foi uma baita portal para mim. Assim, eu só faço o que eu faço por perceber, primeiro, o tamanho que eu sou e o meu desequilíbrio. Só que eu acredito na vida. A diferença, talvez, é que eu acredito na vida e eu não desisto. Eu não desisto de ser uma pessoa melhor. Não quer dizer que eu sou melhor que você, que eu sou namastê, que eu sou meditadora. Não. Mas eu posso ser. Isso para mim, Carol, é um propósito. A gente, cheguei num coisa. Se tem um propósito meu real, é ser melhor do que eu sou. Eu quero ser melhor do que eu sou, sabe? Tipo, e tudo que eu faço, eu vou conversar com a Carol, eu vou conversar com o Dr. Zeballos, eu vou conversar com a Cris, eu vou conversar enfim, com vocês que estão aqui. É uma busca incessante de fazer perguntas para entender melhor por que a gente está aqui, o que eu sou, não é quem eu sou. Eu sou também um monte de condicionamento, de palavras que a gente convencionou. O que eu sou? Essa é a minha busca, o meu propósito tem sido em torno de descobrir isso, que só de perguntar o que eu sou, eu já fico embrulhada, porque eu não tenho ideia. Então, voltando para essa parte, eu queria te contar um negócio que eu queria jogar para você também. Foi muito louco isso que aconteceu, porque assim, desde pequena eu tenho já uma busca. Eu tenho uma busca, né? Não tem tem direção, você vai direcionando, mas tem um anseio, de novo, de conhecer mais, de ser melhor do que eu mesma. E aí a gente estava numa conversa esses dias, e aí uma amiga, uma pessoa próxima da gente, falou que com essa quarentena, ela estava... Nossa, ela foi para casa um dia desse, conversou, depois de conversar até com meu marido, e ela não conseguia dormir, assim, ela estava muito inquieta, pensando o que ela queria fazer da vida. Mas assim, uma pessoa já realizada, uma executiva, CEO de empresa. E ela falou assim, eu não dormi e eu queria... ela pensou de talvez, sei lá, ir para os Estados Unidos, quando acabar a pandemia, ir para os Estados Unidos e fazer um curso, talvez em Harvard, que ela tem um sonho disso, ela fala que ela quer que o filho dela vá para lá. E ela perguntou para mim, ela falou assim, mas assim, o que vocês estão pensando? Se não tivesse a CBN, se não tivesse... Eu falei,
seria igual. Eu já tô onde eu tô. Já cheguei. Eu tô aqui, então eu tô aberta para a vida. Não tem um propósito, Carol, se é que você me entende assim, não sei se eu tô sendo clara. Não existe para mim um fora. Não tem um trabalho que vai me realizar. Não tem uma casa. Não Exato. tem uma família. Você falou da maternidade. Não tem uma maternidade. É, tem um caminho. Tem um caminho e tá com saúde. Talvez tá com... Porque quando eu tô, por exemplo, com dor de estômago, às vezes eu tenho dor de estômago, eu fico sem energia. Aí eu fico brava. E aí eu saio um pouco, talvez, do meu propósito. Você tá entendendo? É mais sutil o lugar Sim, sim. do Não é que um eu vejo rótulo, essa né? Por isso questão. eu fico até, por isso eu até te perguntei antes, como você quer que eu te apresente? Porque eu fico às vezes até desconfortável de apresentar uma pessoa falando assim, olha, ela é a jornalista da CBN, ela é a Pode professora, apresentar. ou quando eu vou falar de mim, né? Ah, eu sou uma instrutora de, porque eu acho que eu sou muito mais, e você é muito mais, né? Somos seres humanos incríveis, cheios de histórias, de experiência, então a gente também não tem que rotular com isso. Por isso eu acho que isso que você falou, eu não sei se eu entendi direito, mas é essa sensação, né? Assim, se não fosse a CBN, seria qualquer coisa, porque a tua verdade está aí. Seria em qualquer lugar, em qualquer ocasião, você estaria manifestando essa expressão. Realmente, o que a gente manifesta, eu tenho essa percepção muito clara, que o que a gente manifesta fora está dentro da mente, né? Está totalmente dentro da mente. Então, tem muita gente, tá uma crise aí no país e muita gente não está em crise. Eu, por exemplo, estou super feliz, nunca trabalhei tanto. E em épocas que o Brasil estava até andando, que eu estava na minha crise interna, eu fui lá para o fundo do poço e estava pedindo para morrer, né? Então, é isso, é o reflexo do que está dentro. É mais ou menos isso que você estava... Tinha Não, é isso, entendido? é perfeito isso. Porque, assim, é perfeito isso. O ponto é o seguinte, né? Muitas pessoas, elas ainda veem a questão do propósito, que eu acho que é perfeito, tá? Só para você entender, eu acho perfeito, eu amo essa palavra, eu vivo falando essa palavra, e por isso que eu tô aqui querendo até falar um pouco sobre ela. Porque Uhum. não, a minha experiência, ela me mostra que não adianta eu depositar em nada fora. Então, assim, isso é um exercício que eu tenho todos os dias. Eu tenho o maior orgulho de ser jornalista da CBN. Eu Tá. adoro esse rótulo. Eu amo. Sei lá, você vai me falar jornalista, comunicador, eu adoro. Porém, todos os dias eu me levanto sabendo que hoje, à tarde, eu posso não ser mais isso. É efêmero. É Exato. ter noção de que essas coisas, elas passam. E pode não passar também, que bom. Eu quero ser durante muitos anos jornalista da CBN. Eu amo o que eu faço. Porém, e ainda ontem, eu fiz uma entrevista para o canal da Hebraica aqui no Instagram com o Amir Klink, e ele Ai, vinha falando umas frases que eu falo, gente, eu vivo isso, eu fico muito feliz quando eu encontro no entrevistado, que é uma pessoa totalmente diferente de mim, que tem uma referência totalmente diversa, com uma infância diversa, experiências diversas, e a gente se encontra em ideias. Isso para mim me encanta, sabe? sim. E aí ele virou e falou exatamente isso. Ele falou assim, as pessoas se apegam a esses rótulos, a ter as coisas, né? Quando o barato são as experiências que a gente tem. A gente está aqui para experienciar. Então, hoje eu estou jornalista e é demais. Ele falou assim: eu não faço o que eu gosto. Eu não faço o que eu gosto. Eu estou fazendo uma coisa agora. Então, eu gosto do que eu faço. Agora eu estou Exatamente. fazendo isso aqui. Então eu estou gostando, mas assim, por exemplo, acabou a CBN um dia. E aí eu vou falar, tá, e agora? É por isso que acabou o meu propósito? Não. Exatamente. O eixo, ele tá dentro. Então é isso. Então, o que eu sinto é que se eu tiver equilibrada com saúde, minimamente saudável, e conseguindo conectar o meu olhar, a minha consciência com a minha ação, com a minha possibilidade, e a ação, seja ela fala, a expressão, vamos dizer assim, porque isso sim eu me sinto comunicadora, mas você de qualquer jeito, eu vou gostar. Eu poderia estar agora, não tenho mais a CBN, eu não sou mais essa comunicadora, eu já venho construindo esse caminho há 15 anos. Mas
eu construiria outra coisa, ou eu abraçaria outra coisa, com a Exatamente. mesma alegria. Então, isso é um propósito para mim. Ser forte o bastante, Carol, para que nenhuma turbulência do externo, nenhuma, abale a minha crença em quem eu sou e com o que eu estou conectada. Então, isso para mim é um propósito. Você entendeu? Perfeito, é Acho que é um isso. pouco isso. Você tá no seu eixo, você está ancorada na sua verdade, naquilo que é a sua essência. E quando você está no eixo, tudo que vem de fora é resultado, é experiência, é passageiro, é efêmero, e você aproveita aquilo 100% no presente, mas já aproveitando em desapego, entendendo que quando se uma coisa sai é porque vem outra experiência, mas você estando no seu eixo, isso não te abala, né? E eu acho muito interessante, eu percebo que você, Pétria, não sei, desse pouquinho que a gente conversa, tem uma busca constante pelo eixo, pelo equilíbrio, né? Você falou lá no começo, às vezes eu tenho raiva, mas aí com essa raiva eu vou lá e faço. E é interessante, porque eu acho que o segredo também está aí. Ninguém é só bonzinho, ninguém é só malzinho, né? Mas você tem duas opções. A raiva é um mecanismo fisiológico. Ela pode ser uma mola propulsora para você fazer, ou ela pode te acabar e sobrecarregar suas adrenais de hormônios malignos e te adoecer. Então, você tem sempre essa opção de buscar o equilíbrio, né? E de usar a experiência, por mais difícil que seja, por mais desafiadora, para entender o que você pode fazer e desenvolver com ela. Esse é o estado de presença, acho que esse é o propósito. É um propósito, porque é muito legal isso, eu gosto muito de falar, porque. E normal, né? Até eu vi aqui uma pessoa aqui da audiência, Márcio, ele falou assim: eu oro muito para que a minha vocação se ilumine. E qual que é o meu ponto nisso, o Márcio? Até, de novo, né? Pela trajetória, pela minha experiência, por também querer ver, né? Não tem como a gente saber se a gente não experimenta, se a gente não faz, se a gente não erra. E se a gente não passa mico, e se a gente não tem vergonha, porque isso também é parte do processo de contenção e expansão, né? Então, assim, a experiência, ela é muito forte. E eu acho que quando a gente está muito conectado também, buscando uma conexão com essa nossa alma divina, essa nossa alma essencial, né? Porque tem essa alma mais bicho, que é essa que vai sentir raiva, que vai sentir inveja pra caramba, que vai se sabotar, falar, puta, eu não dou conta, ai que medinho que eu tô sentindo, desafio novo, ai, tal, entendeu? Tem isso o dia, todos os dias. E às vezes essa vozinha vai ficando um pouco mais menor, e essa alma mais divina, ela vai aparecendo por isso que você está orando, né? Que você quer que ela apareça. Porém, sem a tua ação, ela tá forte, essa inspiração não vai acontecer. Por isso que eu falo tanto, eu insisto tanto nesse ponto da saúde física. Porque na minha trajetória, gente, se eu posso compartilhar alguma coisa com vocês a respeito da busca pelo propósito, é que o corpo saudável, ele te permite manifestar mais fácil o propósito, onde quer que seja. Se você não está fisicamente bem, você vai adoecer emocionalmente. Você vai adoecer mentalmente, porque os seus pensamentos vão ficar mais agitados. E aí, quando eu falo fisicamente, é alimentação. É prática, alguma prática esportiva. Eu escolhi o yoga porque ele já tem uma pegada mais também completa, né, nesse sentido, pelo que se fala, espiritual, mental, emocional e físico, porém, pode ser também uma prática física, em princípio. Porque eu acho que a gente eu vejo muito, Carol, talvez isso até pelos teus estudos você possa explicar até melhor, eu sinto na minha existência que se o meu físico, ele é um receptáculo saudável para a minha alma, aí esse propósito ele aparece com mais tranquilidade, Márcio. Você está orando, já é legal, porque você está tentando equilibrar aqui, né, a parte mais elevada, né, o teu mental também coordenando, mas precisa coordenar tudo para que esse propósito apareça. E aí, às vezes, você trabalha num banco, né? Que aqui eu tô falando que eu sou comunicadora, então tem um glamour, eu tô na CBN, eu converso com muita gente, embora glamour não tenha nenhum, porque não tem glamour, e tem muito glamour. A gente que faz, né? A gente que faz. Então, assim, você Exato. trabalha num banco, você trabalha assim, tô falando em atividades mais
mais fechadas, né? Não com tanta visibilidade do público. Porém, você pode fazer o propósito também aí. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é diretora, alta diretora do Google. Né? Alta diretora, um puta trabalho legal, ganha super bem. E aí ela tava, gente, super insatisfeita, porque ela queria montar uma ONG, ela queria, na verdade, ó, de novo, o propósito, ela queria... Eu falei assim, cara, mas você pode, da onde você tá, financiar tanta gente legal? Você já pode agora, só que você não tá vendo. Porque você ajustou o olhar para um outro lugar, como se o propósito estivesse aqui. Ele não tá. Você pode até ir fazer a ONG, mas começa agora, da onde você tá. Seja um rei agora, é modo de falar. E aí o reino vai chegar. Eu gosto muito dessa imagem para o propósito. Sabe, Carol? E aí, às vezes, a gente está numa parada de depressão, muita gente está com pânico hoje, que é uma nítida sensação de fora do eixo. Não que é sua alma divina, é a sua alma divina que está aí, ela está mais presente do que nunca. Porém, houve um desbalance, um desequilíbrio por alguma razão da vida, que a vida está te pedindo para reequilibrar. Para quê? Justamente para ir para o propósito. Por isso que é tão linda a mágica da vida. Né, que a gente não entende. Eu passei no começo da minha trajetória na CBN, que eu criei o Caminhos Alternativos, junto com a Fabiola Cidral, que é minha parceiraça, assim, minha admiração completa que eu tenho por ela. Foi durante anos o programa de maior audiência da CBN. A gente decidiu terminar o programa depois de quase 10 anos, porque a gente falou, acho que já deu pra gente. Olha que coisa, isso que... Quem que falou isso outro dia? Né? Foi. E a gente entrevistou a Monja Cohen para falar de desapego na última conversa do programa. Que a gente vivenciou aquilo. Exatamente. Eu acho que o propósito, para você conseguir realmente, se você está buscando esse caminho, uma das maiores dicas é, claro, a saúde física, emocional, mental. A gente está aqui num desafio porque nós já somos almas divinas numa experiência material. Quando a gente abaixa a densidade e vem para cá, né? Aqui é tudo muito denso. Então, aqui o nosso desafio é equilibrar todos esses corpos que, na verdade, não são separados. O mental, o físico, o energético. Se você está desequilibrado no seu emocional, está com muita toxicidade nos pensamentos, nos sentimentos, isso vai refletir na sua saúde física, mesmo que você faça todos os exercícios e se alimente bem. E a inversa também é verdadeira. Não adianta eu só ficar na oração e descuidar do meu corpo físico. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque dominando essa matéria, dominando, não gosto dessa palavra, mas tendo maestria nessa matéria que a gente consegue se desenvolver. E eu acho que uma das grandes chaves para o propósito é o desapego. Começa aí. Porque o seu próprio corpo, a sua fisiologia, ela já te ensina a necessidade do desapego. O ser humano, ele é tão medroso, ele é tão apegado, que se fosse possível a gente guardar o ar dentro da gente, a gente não respirava. Mas o corpo ensina que você tem que soltar, você tem que fazer essa troca constante. E no momento que você solta, que você percebe que a vida tem muito para te trazer, é quando você cria a possibilidade do seu momento divino, né? Ou seja, do universo começar a te trazer tempo certo, pessoa certa. Quando você abre espaço na sua mente para entrar em presença e aceitação e permitir que o novo chegue. Às vezes você está com tanto medo de perder aquela zona de conforto que te faz sofrer e você não vai se conectar com aquilo que naturalmente chegaria para você, porque é teu. Mas você não conecta porque você está preso, apegado a uma zona de desconforto, né? Porque ainda está trabalhando muito ali no chakra básico, está muito preso nos medos da matéria e trabalhando ainda muito no sistema límbico. E você sabe, Carol, que para mim, nesse sentido, você está falando, eu sempre jogo para minha vida, né? Porque, e fico pensando, poxa, como é que eu fiz para superar os meus próprios desafios, né? Porque eu nunca, assim, eu sou minha própria julgadora, mas eu nunca acreditei, por mais que doesse em algum tipo de crítica ou de negativo, eu nunca acreditei em nenhuma delas. Então, dói, a gente fica assim, né? Sai do vórtex, né? Você sai do teu eixo ali poderoso. E aí, o que acontece? Você estava falando isso, para mim, o que aconteceu? Sempre eu tive uma busca, quando eu me sentia muito fraca, eu sempre tive busca de
pessoas, bruxos, terapeutas, que pudessem me ajudar a elevar a minha energia. Eu não acho, porque assim, eu acho que é muito peso quando você fala assim, a gente fala isso, né, do propósito, né, e a gente está centrando muito nas pessoas. É óbvio que é uma conversa da gente com a gente mesmo, mas como os meus mestres, os meus professores, que bom, Fabiola Farage, adorava Caminhos, mas os Caminhos continua, pensa bem. E aí, mas é o programa, é claro. Eu sempre busquei pessoas para me ajudarem a elevar essa energia quando a minha energia estava muito baixa. Eu acho assim, eu nunca deixei que quando essas vozes, eu percebia que essas vozes estavam muito fortes, querendo me desviar do meu propósito. Eu sei que eu sou comunicadora, eu sei. Mas tem horas que você fala, nossa, mas aí vem um monte de coisa e tal. Então eu sempre me apeguei mesmo. Aí eu oposto, né, do desapego. Eu me apeguei num processo bom para mim, pelo menos, em pessoas, em professores, em terapeutas, que durante certos momentos me ajudaram a elevar. Porque eu penso assim, poxa, se eu ainda não tenho a maestria da minha energia para seguir no meu caminho, é por isso que existe. E se a gente for ver, talvez a Carol possa falar melhor pra gente, todas as linhas filosóficas pregam a figura de um professor. Ele não é o seu Deus, ele não é o seu guru, ele nunca foi meu guru, ele nunca mandou em mim, ele nunca falou para eu fazer nada. Ele só foi o meu professor, principalmente contando coisas que eles fizeram. Então eu tenho, por exemplo, hoje o Cristóvão, que é o meu professor de yoga, meu mestre, meu terapeuta. Né? Durante muitos anos eu tive a Beth, que também foi minha terapeuta, que me segurou minha onda durante a gravidez da Yael. O Cris já está comigo há muitos anos. Hoje eu tenho uma coisa até mais, que eu vejo, Carol, como elevada, assim, que é, por exemplo, tem o meu rabino, que já não é uma convivência mais tão Já é um próxima, guia mas só espiritual. pelas aulas dele, eu já eu elevo a minha energia, então eu já fico num lugar mais legal. A gente precisa estar nessa constante reflexão, eu acho, nessa busca pelo propósito, da mecânica, da engenharia do corpo e do ser para o quê? Executar o propósito. Então é uma troca de energia. Eu preciso estar nesse. Você falou que a minha preocupação em equilíbrio é essa. Sempre foi. Equilibrar, porque eu sei que eu não sou boazinha, eu não sou. Mas também não sou ruim. Mas eu sou uma mistura disso. Claro. Entendeu? Não é boazinha, ai, como ela medita, olha que bonita, ela vai ensinar. Não sou isso. Eu tô aqui para aprender. E quando eu aprendo, eu de alguma maneira eu posso passar isso para os outros, com a minha experiência e tal. Então, essa fonte do equilíbrio das minhas energias, isso me interessa muito. Como que eu posso equilibrar o meu mental com o meu emocional, com o meu físico? Porque se eu começo a comer muito, isso aqui já é desbalance total, gente. Não é porque tem que ficar bonitinha, sarada do Instagram. Não. Não, É porque isso é um caminho. Fala, Carol, acho que você não, sabe, é isso você mesmo. pode até falar mais. Eu tô Eu percebo isso. fazendo um programa, né, com um programa para tirar o vício do açúcar branco e da farinha branca com a Camila Espinosa, é um programa muito lindo. E realmente o açúcar, ele é um sabotador de mente. Ele influencia muito no seu psicológico, no seu emocional. O glúten, tem várias coisas, não estou falando aqui que você tenha que tirar tudo da vida, mas se você não se alimenta, não se nutre com equilíbrio, você altera hormônios no seu corpo que vão influenciar, vão impactar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, de reagir. Todos os médicos sabem disso, né? Então é muito importante a gente ter Carol, cuidado com todos os aspectos. ó, você quer uma coisa falando sobre propósito? Pra mim pintou agora, você tá falando disso. Ó, aqui acabou de vir um comentário da Luciana. Ela falou assim: Tá? acredito que todos nós buscamos o equilíbrio sempre e em todos os campos. Eu sei que a Lu é libriana, não é isso, Lu? Tô errada? Pra Ah, mim, eu também sou. Eu propósito. vivo sempre equilibrando os pratos. O que é propósito pra mim? Eu vou te contar. Desde que eu tenho essa minha percepção, eu tenho as pessoas que passam pela minha vida, são as pessoas que passam pela minha vida e ficam pelos motivos certos. Isso para mim é um propósito também. Por que eu tô te falando isso? A Lu foi professora, morar da minha filha, quando a minha filha tinha 2 anos. E ela tá aqui hoje. E a morar do meu filho, vira e mexe, tá nas lives. E a gente troca. As minhas filhas também E quiseram as morar. pessoas... Você é judia também? Como é que é? Você também é judia? Como é que é?
A gente é de família judaica, né? Eu não sou Ah, judia, mas o meu marido e a gente, as crianças estudam em escola judaica. ai, E minhas aí, filhas também. Cá, Aham. É, que lindo. E aí, o que que acontece? Isso pra mim, Lu, a Lu sabe disso, é você ter Você não precisa na vida, pra mim, hein? Porque eu acho que cada um tem um jeito também de ser, né, Aldenisa? A Aldenisa tá aqui também, é assim. É você ter conexões aonde elas têm que acontecer. Não é amiguinha, não é. Não, é conexão profunda com quem passou pela tua vida. Uma conexão marcante. Eu uhum, quero conhecer a Carol Manguin e ter um encontro profundo e real. Eu não preciso ficar elogiando, eu não preciso. Eu quero ter conexão daqui para cá e soma. Só que a gente perfeito. só pode estar nesse lugar, né, Carol, se a gente também se trabalha para poder oferecer uma verdade. E essa verdade, às vezes, ela vem com a roupa que ela pode, né? Exato. Porém, é sincera, é íntegra. E aí vem troca. Olha lá, a Ju, equilíbrio psicológico. A Ju. A Ju tá aqui É. também. Entendeu? Então, assim, isso para mim, ainda mais em tempos de internet, em tempos de conexão virtual, que pode acontecer. Isso eu que agradeço, Lu. Você é uma maravilhosa. Eu que te agradeço. Você tá aqui, inclusive, que é para mim perfeito. É a síntese. Encontros. Isso é um propósito. Oi, Ju. É a gente ter conversado uma vez e a gente se tocou. E falou, nossa, essa pessoa me marcou. Exato. Porque eu É vou falar, olhar. quer um negócio big? Pode ser, você pode construir um negócio super big, um propósito, mas eu acho que o propósito, a Luísa tá dando oi, é no dia a dia. Pensa pequeno. É muito louco. É óbvio que você deseja o divino, você deseja ser uma manifestação do divino na Terra, é óbvio, mas você vai construir, igual o Márcio estava pedindo, orando, você vai construir do pequeno. Não tem Exato. como sair do pequeno, né, Não Carol? tem. Não tem, porque quando a sua alma escolheu, eu penso muito assim, agora eu vou romancear um pouco, né, para trazer uma outra perspectiva. Eu imagino que que nós, enquanto alma, quisemos muito estar aqui, porque aqui é uma escola, é um grande aprendizado. E eu entendo que quando a gente escolheu essa experiência, a gente veio desenvolver virtudes de alma, porque o que você vai levar, como você mesma bem disse, tudo é efêmero, efêmero. E o que você vai levar são as virtudes que a sua alma vai construir, os valores que você desenvolve. É só isso que vai. O resto fica aqui esquecido e vai junto com o carbono do teu corpo. Então, para construir essas virtudes, a gente tem que ter experiências, tem que ter desafios. É olhar para o outro como um mestre, entender quem faz sentido e poder olhar dentro, entender realmente quem ele é. Olhar, a gente não olha mais, né? A gente não olha mais para as pessoas. Então, olhar, dar significado para esses encontros, por mais rápido, mais rápidos que sejam, e também entender o outro, aquele que te traz um pouco de ranço, de desgosto, também como um mestre que está te trazendo um espelho daquilo que você também tem que trabalhar, né? Que aí é o que você falou daquela raiva que você sentia e que também te fez perceber que era uma raiva que tinha de aspectos teus que você estava vendo. Então, esse olhar muda tudo. E aí, eu acho que a gente, como alma, é tão acolhido aqui por essa Mãe Terra, que eu sempre costumo brincar que a Terra acolhe a gente para uma experiência onde a sua alma quer aprender, e a gente, em gratidão, quer deixar alguma coisa aqui para a humanidade. E eu acho que esse é o propósito, é aquilo que você, em alguma pré-existência, já entendeu que ia fazer aqui. Então, você já escolhe vir com essas virtudes, nessa família, nesse tempo, nesse espaço, nessas experiências, que são perfeitos para o que você veio fazer. São perfeitos, não adianta. Eu acho que uma das coisas principais também, você que está se sentindo desorientado, o que a Petra está falando aqui uma super reflexão. E se você está ouvindo e está se sentindo ainda desconectado, é, não tem como fugir de olhar para dentro e trabalhar pai e mãe. Eu sinto nos meus atendimentos, eu tenho muitas pacientes que chegam e que elas têm uma vida super bacana, estruturada financeiramente, tá tudo ok, e elas falam, não sou feliz no que eu faço. Não vejo sentido, eu quero encontrar um propósito. Como essa amiga que você encontrou. Mas aí, você começa a trabalhar, ainda falta perdão lá É isso atrás para mesmo. pai e mãe.
Entendeu? Falta autoconhecimento. Não tem como a gente se alinhar, como a gente se abrir, como a gente se desapegar, enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não percebe isso que você percebeu, de olhar o que está incomodando no outro e saber que aquilo é teu, um aspecto teu que tem que ser trabalhado. E buscar uma terapia se for necessário, né? Porque enquanto a gente não equilibrar a vida financeira, a vida... Como que uma pessoa que está sobrevivendo financeiramente pode pensar nesses aspectos? Não tem nem energia. Como que uma pessoa doente pode pensar nisso, né? Então tem que ter esse equilíbrio todo. Eu não sei, eu te É isso. interrompi. Imagina, adoro. E é bem isso que você está tocando, que é super importante. Bom, eu vou falando nem sei o horário aí da live. Hoje Ai, você que está no controle, eu que sou a temos controladora ainda. geralmente. Agora Ela é vai assim, cair em 20 minutos. Vamos lá. tá. E eu vejo isso porque, claro, né, eu como jornalista também não posso estar alheia a realidade do mundo, são muitas realidades, né? Então, assim, como é que você vai falar desse nível de profundidade que a gente está falando aqui agora, quando a gente tem pessoas que estão lutando hoje para viver, para sobreviver, né, num desafio tamanho? É claro, a gente está falando para um espaço-tempo, né, em que a gente tem essa condição, esse tempo, graças a Deus, para essa reflexão. Né? E é sempre muito importante, isso eu tenho estudado muito, né, Carol, num segundo momento, é a gente observar o todo sem se identificar, né, sem pré-julgar o que tem que ser, mas é olhar assim, nossa, nesse mundo tão, tão diferente, tão desigual, o que que isso também revela sobre mim? Né? E aí a gente também usa esse espelho do mundo como um propósito. Né? O meu propósito jamais pode estar focado, por exemplo, eu vou salvar o mundo, eu vou salvar os pobres, porque não pode estar fora. Eu tenho que estar dentro de mim, muito equilibrada, para então fazer um serviço. Você usou essa palavra no começo que eu amo, para estar a serviço do mundo. Claro que você vai ganhar dinheiro, mas a serviço do mundo. Eu estou a serviço do que me pedem, do que me solicitam, do que o mundo está querendo de mim. Aí você consegue, nesse equilíbrio, estar a serviço, inclusive para prestar um voluntariado, mas não porque você tem uma falta, não porque o meu buraco ele é tão grande que eu não por culpa, né, do mundo que eu preciso, então, fazer um serviço voluntário. O judaísmo tem esse conceito da tzedakah, que eu acho muito legal, que já é desde o começo, você saber a importância da caridade. Você saber, seva, quem falou aqui? É isso mesmo, você faz esse serviço, aqui é a Marília. Você estar a serviço. Ou quando você está num retiro, Karma Yoga. Vou limpar, vou servir, porque isso é uma honra eu poder estar fazendo isso. Eu não estou fazendo isso porque tem um pobre ali, é porque é uma honra que eu estou ao divino e àquele ser que eu posso prestar essa coisa. Eu não estou em nenhum lugar de ter mais dinheiro, de ter qualquer coisa para ajudar. Eu não vou ajudar ninguém. Eu estou a serviço. Então, são vários conceitos, eu acho que a vida vai trazendo pra gente, Carol, à medida da busca, né? À medida o quê? Da curiosidade. À medida em que eu faço o meu trabalho e que eu busco um reconhecimento, é claro que a gente busca um reconhecimento, porque é do jogo você querer ser uma pessoa séria, uma pessoa que tenha credibilidade em qualquer área, né? Em qualquer área, seja a pessoa terapeuta, a pessoa jornalista, a pessoa influencer, blogueira. Olha aí a crise que a gente está vivendo dos blogueiros, que estão influenciando o quê? O que eu tenho para influenciar? Eu penso muito nisso. Às vezes tem uma brincadeira que às vezes muito ouvinte faz comigo. Nossa, Petra e tal, você fala tão bem, você devia estar na TV. Por quê? Pela cara? Eu devia estar onde eu tô, servindo, falando, fazendo. Né? Eu sei que é com amor, não é? Eu tô só usando esse exemplo, assim, tipo assim, você vai estar, gente, aonde você tem. A Carol falou isso. Você tem que estar. Você sabe que acontece muito, de novo, igual a minha amiga do Google, acontece muito, eu não sei se você já pegou caso assim, mas às vezes meu terapeuta, que atende gente das mais diversas referências, das mais diversas diferenças econômicas, né, financeiras e tal, e ele tem aí uns pacientes que são filhos de gente muito rica. Aí a pessoa chega lá, o menino chega lá, porque meu pai, minha mãe, não sei o quê, eu quero fazer uma ONG. Toca o trabalho do teu pai, se é o negócio, toca o legado dele, honra e vai fazer a caridade com o que você já tem, tua família já construiu. Mas você não vai fazer se você não perdoar. É isso que a Carol falou. Você tem que perdoar no lugar de maturidade, no lugar de biológico. De novo, a gente volta para esse lugar, né? Que
que a gente não tem noção, assim, muitas vezes, quando a gente está na busca desse propósito, Carol. Eu acho, o propósito, eu estou muito conectada em mim, no meu propósito, na minha carreira, na minha faculdade, no que eu vou fazer, no como eu vou ter uma carreira que me deixa feliz. Mas, cara, a gente tem que ir buscando também maneiras de alargar um pouco a nossa percepção de como eu estou situada nesse contexto familiar. Né? Eu sei que eu vim de uma mãe super mística, entendeu? Mística, e um pai que pensa em grana. Eu sou a soma disso. Eu tenho que saber. Olha só, né? Essa busca do equilíbrio, mas os dois aspectos que são importantes nessa matéria. É incrível. Você provavelmente é uma pessoa que teve que, desde cedo, já questionar e buscar o equilíbrio entre material e espiritual. E isso com certeza, te trouxe um despertar. Com certeza. É um desejo, né? Um desejo de entender por que isso é tão diferente, por que é conflitante, por que tem que ser ou isso, né? Que tem a ver também com o feminino e masculino, que a gente tem discutido muito hoje, graças a Deus. Aí, a gente está tirando véus de conceitos. É isso mesmo. E quando, vamos supor, só vamos pegar esse exemplo como se fosse um exemplo de que a gente estava falando de perdoar pais. Vamos supor que isso estivesse gerando um grande conflito em você e que você dissesse assim, nossa, sabe, ressinto meu pai porque ele só pensa em grana, ressinto minha mãe porque ela vive nesse mundo. Se isso não estiver equilibrado em você e você não perdoa, a vida ela vai te trazendo nas suas relações e nas suas experiências esse desequilíbrio se manifestando, porque é o que você veio buscar nesse aprendizado. Então, por que eu falo a importância de perdoar? Não perdoar, eu te desculpo, não é isso. É entender para que isso te serve, é olhar para esse desafio e falar, peraí, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu aprendi com meu pai? O que eu aprendi com a minha mãe? O que eu posso fazer para integrar essas duas energias e ficar ok com isso, levar minha vida adiante bem com eles, entendendo o nível de consciência de cada um, acolhendo dentro de mim e seguindo em toda a potência, carregando esses dois bem bonitinhos dentro de mim, equilibrados. Acho que isso que eu falo de perdoar mãe e pai, esse exemplo pode ilustrar bem. Eu acho que é o pulo do gato. Sabe por quê? A gente pula etapa se a gente fizer isso. Se você olhar para trás, quem era meu pai, quem era minha mãe, se você conseguir, tiver até um acesso, quem era meu avô, quem era minha avó, até mais próximo, né? Eu tive uma avó muito forte, mas assim, você pula etapa, é mais fácil de você estar já no teu propósito. Você vai, puta, minha mãe era assim, assim, assado. Meu pai era assim. Deixa eu ver a soma do que eu sou. É claro que você... Não estou falando para todos os herdeiros herdarem a empresa do pai. Não é isso, gente. Não é literal. A gente precisa parar de ser muito literal. Porque isso é muito superficial. E eu acho que é uma crise também da comunicação que a gente está vivendo hoje, do país, da questão política. É uma grande questão espiritual. É uma grande questão de comunicação. De como se comunicar. E quando eu falo comunicar, não é comunicar bonitinho. Não é falar, eu perdoo a minha mãe e a minha mãe é santa. A minha mãe, meu pai, então o quê? Não! São pessoas. Eu falo isso para minha filha de 5 anos. Eu sou uma pessoa, filha. A mamãe é uma pessoa. Eu não preciso... Aí começa, né? Você deve pegar muita gente assim. Porque teve o negócio da maternidade, as mães viraram todas santas. Aí, de repente, as mães viraram todas... a gente pode chorar e a gente pode fazer... É tudo muito uma coisa só. Né? A gente é tudo isso um pouquinho, né? Aí é todo mundo não sei o quê. Aí vira... Então, assim, eu entendo o nosso processo de querer ser tribo, né? Eu já sou... E, de novo, aí a gente volta... Olha que loucura. É sempre assim comigo, Carol. Eu dou um trabalho para quem me entrevista, porque eu vou lá longe, assim, e aí eu já nem sei se eu tô respondendo o que eu queria responder. Eu tô achando maravilhoso. A única coisa é que, assim, essa live vai apagar em 10 minutos, e aí eu pergunto se você pode conversar mais um pouco ou se você precisa encerrar, porque se tiver em cima, a gente tem 10 minutos. Se você puder, daí eu vou encerrar, vou salvar para não perder, e a gente vai entrar de novo, porque senão ela cai e a gente não salva. E eu vou jogar no YouTube. Que tá muito legal. Tá bom. Tá bom? Vamos tá bom, minha linda. Então. Peraí que eu tô salvando. Tá bom. Fechou. Até já. Até já. A gente encerrou aqui de propósito para não cair, porque eu tô com experiência dessas lives que caem.
Então eu tô voltando agora, depois eu vou editar, só para não perder, porque esse papo com a Pétria tá tão rico, tá tão interessante, que eu resolvi fazer isso para salvar a live. Então eu tô vendo que o pessoal tá entrando aqui de volta, que eu tô amando essa conversa. A Pétria acrescenta muito e a gente já tá voltando aqui. O pessoal já tá conseguindo entrar de novo. Vamos aguardar então a Pétria voltar e solicitar para aparecer. Ah, voltou. Pronto, voltamos. Ah, vou abusar de você porque tá tão rico esse papo que ia cortar. Eu fiquei com muita pena, com muito medo de perder a live. Agora, pelo menos, essa parte ficou Tá salva. bom. Que bom. Você estava falando, Fofa. então? Eu tava falando, eu já nem sei mais o que eu tava. Eu tava falando, acho que, não, dessa coisa, de pai e mãe, né, que a gente tava falando dessa soma, a gente parou Isso. nesse ponto, de Isso, falar você estava falando uma coisa que eu que achei não muito é. legal. Que a gente entra às vezes nos movimentos, então agora é feminismo, agora é não sei o quê. E aí a gente pega e simplesmente rechaça 100% do que tinha antes, sem pegar o que era bom, né? Então, assim, a mulher tem que ser independente, tá bom, mas o que tinha bom antes de valor familiar, a gente simplesmente tira e agora é só outra coisa. Esse é o problema, a gente não honra e não agrega o que é bom, né? Eu gosto muito dessa ideia de honrar, né? De honrar, eu acho que é muito legal, porque é esse o aprendizado. Disso que você estava falando, de perdoar pai e mãe, e é honrar nosso passado, que não é perfeito, porque a gente não é perfeito, meu Deus. Né? Eu fico sempre, é sempre o meu papel comigo mesma, é eu tirar as minhas máscaras, sabe? Então, assim, mesmo no ar, né, as pessoas muitas vezes falam pra mim assim, ai, mas você tem tanta paciência, você conversa com todo mundo, você não perde a calma, você dá risada de quem te critica, porque eu já faço isso, eu faço esse trabalho comigo, de me escutar, de escutar os meus contrassensos, os meus paradoxos. Isso eu faço comigo. Eu escuto, eu me escuto, eu vou tentar fazer todo mundo me escutar. Essa era uma coisa também, negócio de infância, você falou, né? O que dá infância, tua personalidade. Isso a minha mãe conta também. Que eu não, assim, não podia acontecer o que fosse. Agora você vai sentar porque eu quero te falar tudo. O que aconteceu, eu senti isso e aconteceu isso. Eu sempre quis falar de mim, sabe? Assim, porque, e eu vejo que, aí você vai, cresce e vê que é psicanálise, né? Então, assim, você vai conversar com o outro para aliviar, né? Eu gosto muito de escrever também, então muitas vezes eu escrevo, eu tenho esse processo que é também um pouquinho psicanalítico no sentido da troca com alguma coisa, né? De pôr para fora e tal, de um diálogo ali com alguém. Mas assim, eu acho, a gente estava falando da crise, né? Do momento que a gente vive, é o seguinte, a gente está muito literal, né? Muito é isso. A pessoa falou, é isso que eu tenho que fazer. A gente tem que se consultar, e de novo isso tem a ver com o nosso propósito, a gente tem que consultar quem eu sou, no contexto que eu sou. Então a Carol me falou um negócio, puta, que legal isso que ela me falou, mas tem que vir em perspectiva, tem que vir de uma maneira linda, tem que vir de uma maneira em que eu me coloque como centro para entender o que ela está falando na minha visão, na minha novela, na minha perspectiva, sabe? Isso é muito importante. A gente não ser tão literal, e por isso que é muito importante a tal da busca, para que a gente possa se compreender em contexto, né, linda? Linda, dá um Danada, oi danada. aqui. Ó, ela não tá ouvindo que eu tô com fone. Oi, bom, vai lá, vai lá com seu irmão, vai. Vai, isso, papai vai pegar, ai, papai vai pegar, vai brigar, ai, socorro. Não, agora não, vai, já você volta. Olha lá. Igual eu, intensa. Ela é o astro. Ela pega o meu celular aqui com o negócio da live, ela faz showzinho. Tá triste, tadinha, mas eu queria ficar, mas ela vai dominar aqui, aí já a gente perdeu a live. Mas assim, só para terminar essa parte é o happening, né, de vida de mãe. A gente tá muito literal, é isso, assim, tem que honrar, assim, a gente não é, e a gente não, eu fico com muito medo, Carol, de dar lição, assim, a gente estuda, a gente mergulha, mas dá a lição de moral, hoje em dia.
A gente pode falar com o nosso exemplo, dar o nosso caminho. Falar, olha, eu fiz isso e eu estou fazendo isso. Talvez sirva para você, entendeu? Claro, você não vai também, a pessoa vem perto de você, você tem que trabalhar, né? A vida tá te trazendo várias questões, mas assim, no geral, eu acho que seja política, seja feminismo, seja alimentação saudável, seja espiritualidade. Gente, é muito literal e muito superficial, né, gente? Aqui tá a SS Educação falando aqui, é isso. A gente tá muito literal. Não sei se pela correria do tempo, e isso também, voltando ao nosso objeto de conversa lá no começo do propósito, isso faz a gente perder a profundidade nossa também, né? O nosso mar, né? A nossa coisa. Tem que ser os dois, é um balance entre o profundo e o leve. Exato. Tem que ter essa mágica. Isso propósito... facilita a gente levar. É isso, é isso. E ele está aqui no meio, né? No chakra cardíaco, o propósito, seu coração sabe o que é. Ninguém vai dizer por você. Não adianta você buscar um teste vocacional, buscar coach, tudo bem, mas quem sabe mesmo é o seu coração, porque ele é no dia a dia para onde ele te guia. Só que nós somos uma geração criada, né? Eu sempre digo, criada para performar. Então, a gente está com o nosso chakra básico, que é ligado às questões materiais, ele está muito expandido, muito ativo, e o nosso chakra mental, que a gente tem que pensar em como sobreviver nesse mundo, como ter. E a gente desconecta o coração. Por isso, nós ficamos esperando fórmulas prontas, né? E tudo assim, e aí tudo fica tão superficial e tão, como você falou mesmo agora, como que você disse? Da profundidade? As coisas ficam muito. Você falou, usou uma A gente palavra está ótima. muito literal. Literal, né? Porque tá aqui, tá desconectado do coração e as pessoas escutam e às vezes reproduzem. Eu vejo gente repostando coisa que nem sabe o que está dizendo, né? Porque não tem o tempo de processar, ver se isso faz sentido para você no seu coração. Porque todo mundo tem sua razão, ninguém é certo ou errado. Cada um é uma célulazinha olhando a verdade total de um ponto de vista, só que os ângulos são diferentes, as perspectivas são diferentes. A gente tem que olhar o que o outro traz e ver no nosso coração se faz sentido e como que isso pode se aplicar na vida ou não, né? Sem dar sermão. É exatamente não tem isso. sermão. Não tem sermão. É exatamente isso. Acho que a vida, e de novo, voltando, eu gosto muito, né, da gente voltar para essa ideia do propósito, é percorrer caminhos para mim, né? Percorrer caminhos de experiências, de me experimentar, até em práticas. Deixa eu ver aqui se eu gosto dessa meditação, se eu gosto dessa estética filosófica, se eu gosto dessa estética religiosa, se eu gosto desse discurso. Aí eu posso entrevistar uma pessoa e me encantar com aquilo, eu já quero mergulhar naquilo, eu mergulho naquilo. Aí depois fica aquilo em mim, mas eu vou para uma outra experiência. Então, assim, o meu propósito, na verdade, falando dessa integração, acho que a gente pode talvez amarrar bem a ideia assim, do como as coisas funcionam para mim. É estar percorrendo um caminho material, é estar percorrendo jornalismo, é ser comunicadora, é ter essa boa visibilidade, eu acho essa visibilidade positiva, que não é uma visibilidade a qualquer custo, não é uma visibilidade mostrando as minhas raivas. Eu acho que eu não sou paga para mostrar a minha indignação. Eu posso, no mínimo, como uma ponte, como uma comunicadora, mostrar os caminhos que eu visualizo, ser ponte para mais conhecimento e não para mais lenha na fogueira. Então, isso eu achei vejo. lindo numa entrevista, né? que você deu, né? Que é pegar uma situação, às vezes, dramática e trazer como que aquilo pode ter alguma beleza e um aprendizado. Eu acho que esse é o segredo do que você faz para servir dentro da sua área, né? Às vezes você tem que dar uma notícia que não é bonita. E como trazer o melhor dela, já que ela é uma realidade, como mostrar esse aspecto de uma forma que tenha aí a sua verdade, a sua beleza. Eu acho que isso é maravilhoso. É isso mesmo. É uma integração. E ao mesmo tempo, poder trabalhar para financeiramente, porque a gente ainda está num mundo muito material, sim, trabalhar para financeiramente também poder sustentar essa minha curiosidade pela vida, pelos caminhos, né? Pelos profissionais que eu quero conhecer, que trabalham seriamente num trabalho profundo de investigação, de estudo,
e me trazerem mais conhecimento. Então, assim, para a gente ter isso, precisa de trabalho, precisa de ganhar dinheiro, precisa... Tá tudo integrado, é tudo sagrado, né? Aí você olha o seu trabalho sagrado, você olha o seu dinheiro como sagrado, você olha como a sua família é sagrada, e o trabalho espiritual que eu busco, ele é sagrado também, ele me ajuda. Ele não é para eu ser, ele não é para o meu ego, ele não é para eu me sentir mais do que os outros, pétrea a meditadora. Como eu acreditei no começo do caminho. No começo do Caminhos Alternativos, tinha 25 anos, 24. Nossa, olha como eu sou, yoga, não sei o quê. Aí, aquilo, óbvio que você vai bater uma depressão na tua porta, porque você está encarnando um personagem que não é real. Aí A vem tua a síndrome do alma, impostor. ela não quer isso. É a do impostor. Você vai falar, opa, entendeu? Só que, o que eu tô falando para vocês? Eu vivi isso, porque eu acho que todo mundo, em algum grau, vive também. Então, assim, é ver a beleza que é estar vivo e o quanto eu tenho para crescer, sabe? E aí eu tento ver isso nos meus filhos, o quanto eles são legais. Mas, gente, o abismo do que eles têm que crescer e a gente junto. E a vida é isso. Então, o propósito, não vai ter uma hora que eu vou chegar no meu propósito, eu vou ter uma ONG, eu vou ter um trabalho lindo de caridade. Não é isso. É isso também. Uma parte. Mas, ou essa coisa, o meu propósito, eu vou estar fazendo Criança Esperança, sabe assim? Não, o propósito, ele está no profano, ele está no banco, no mercado, no correio, ele está na rua, no trânsito. Aí está o propósito. De eu estar sendo divino nessa hora. E para isso entra talvez o mindfulness, porque o mindfulness é uma ferramenta que vai me ajudar a estar atento. Então eu vou estar prestando atenção. Você entende a loucura? Então é isso, Carol, é muito mais simples, é desafiador, às vezes é até grandioso, mas no frigir dos ovos, que eles falam, né? É o dia a dia, é o arrozinho com feijão, é manter uma rotininha. O meu propósito hoje tá esse. Conseguir manter uma rotina saudável para o meu corpo, principalmente, para minha família, nesses dias desafiadores, principalmente, para eu dar conta da minha intensidade e seguir me ouvindo, me acolhendo, sabendo que eu sou as duas coisas o tempo inteiro. E tá tudo bem. E a gente tá num caminho aí, a gente não sabe direito o que a gente é. Mas a gente vai tendo algumas dicas, algumas coincidências, alguns encontros, algumas alegrias que vão trazendo pra gente algumas dicas, né? Exato. Eu achei lindo e eu queria só te perguntar, tá muito claro realmente que o seu propósito ele é no presente e eu acho que é esse mesmo o conceito. E achei lindo você dizer que o propósito está na conta do banco, tá tudo. É fazer tudo com propósito. Se você não está trabalhando no trabalho que você gosta, mas honre esse trabalho, porque honrando e fazendo com propósito, você pode abrir portas para uma coisa melhor. Mas enquanto você está lá amaldiçoando, você está pondo energia nisso, isso vai crescer e você vai ficar ali. Então, eu queria saber só assim, se você consegue identificar na sua trajetória algum desafio de vida que no final das contas, quando você olha para trás, você fala, gente, olha só que legal, esse desafio, por causa dele eu tô aqui hoje, por causa dele eu aprendi uma virtude tão importante que é vital porque eu vivo hoje. Tem alguma coisa assim na sua experiência para contar? Ah, eu acho que tem algumas, Carol. Não tem Uhum. uma só, Uhum. né? Tem, e assim, vai. Vamos ver assim, esse começo, por exemplo, do Caminhos, eu era muito nova. O Caminhos Alternativos foi um programa que a gente criou para a CBN, eu e a Fabiola, né? Eu estava muito deprê nessa época, não estava depressiva mesmo, mas eu estava muito triste, eu estava realmente muito desiludida, era meio foca ainda, né? Porque tinha o quê? Foca total, 2 anos de CBN. E eu falei, e tinha caído o avião da TAM, e tinha muita morte, tinha muita tristeza, foi horrível, foi muito pesado cobrir tudo aquilo. Eu não tinha ainda muito esse, eu era muito, sou, né, muito sensível, mas tinha muito esse controle, então eu me identificava muito. Eu falei, gente, tá uma bagunça isso aqui, o jornalismo não é assim que faz. Sabe, eu tava muito crítica, é uma bagunça. E aí eu falei pra Fabiola, falei assim, gente, eu queria muito poder criar um programa, ter um programa, falar de vida, fazer uma coisa paralela, e ela adorou a ideia, a gente criou o programa e deu certo, a direção apoiou, e rolou, e foi esse programa que a gente falou. Então, assim, nesse começo, o que acontecia? Eu tinha uma imagem sobre mim,
tinha uma imagem de uma pétrea jornalista, de uma mulher ali com os 25 anos, que ela não tinha nada a ver. Quer dizer, tinha muita coisa a ver, mas muita coisa não tinha nada a ver, coisas importantes. Até da imagem que eu estava passando para o mundo. Então foi muito assim, intenso. Imagina, olha, nossa, ela tem um programa. Gente, é muito intenso para mim. Cada coisa nova é muito intensa, que eu estou prestando muita atenção. Esse começo de programa foi tão difícil, porque eu tive que ver tantos meus enganos, como eu não era aquilo que eu achava que eu era. Entendeu? Testar, se expor, e no ar ainda, porque as pessoas estavam te ouvindo. E era muito bonitinho, tá? Tinha muita coisa profunda, mas por trás, a gente estava passando... E mesmo eu e a Fabiola, altos paus, a gente brigava, assim, era muito legal, porque a gente ela também muito profunda, tinha muitas discussões. Então, assim, eu costumo usar essa palavra, assim, foram várias mortes que aconteceram, sabe? Porque graças a Deus não foi uma morte física que eu vivenciei, não foi a perda de ninguém físico, mas foram tantas perdas minhas que eu sofria mesmo. Eu sofria com dor no corpo, de ver os meus enganos, as minhas bobagens, as minhas... Enfim, é isso aí, né? Então foram alguns anos. Então, assim, assim, até para elencar, teve outras, assim, para elencar com o profissional e o pessoal, né? Eu acho que é um conversor aí, né? Convergiu esse momento do nascimento de uma outra pétrea. Que eu, ao mesmo tempo, me disponibilizei, dei a cara a tapa, me expus. Isso tem que ter coragem, isso eu acho muito legal de mim. Mas acho muito ruim também esse monte de coisa que eu inventei para quem eu era, quem eu achava que eu era, entendeu? Mas a olha que jornalista legal, séria, né? não sei o Mas quê, a então, dona da verdade. mas com tudo isso que te trouxe de dor naquele momento, no momento que você sepultou aqueles aspectos, só ali você pôde renascer, né? E surgir de uma forma mais potente, elevar, subir num degrau nessa espiral da vida. A gente precisa sempre sepultar, desapegar de alguns aspectos antigos, e isso requer muita bravura. Não gosto nem de falar de coisa, mas bravura mesmo, de olhar, não se apegar, porque você poderia se apegar àquilo, né? Por mais que te doesse, se você tivesse apegadinho ali, você não teria dado a oportunidade para deixar sepultar e renascer. Então, é isso que eu acho que as pessoas também precisam entender do desapego, né? Desapegar de padrões, desapegar dessas crenças, todos esses medos, medo de exposição, medo do ridículo, medo do que vão pensar, medo, né? E aí sim poder expressar a verdade maior. Só por isso você pode ser uma grande comunicadora. Só por isso que as pessoas enxergam a verdade em você nesse grau, né? Porque você é estampada. Ó, isso, já que a nossa conversa aqui, o grande tema aqui da conversa com a Carol, né, e esse foi o convite para falar sobre propósito, né, eu acho que a minha reflexão sobre propósito é esse, talvez, Carol, assim, é ser cada vez mais, na medida do possível, transparente, sabe? Para mim e para o outro. Sincera, vai. Transparente, acho que é muito profundo. Ser cada vez mais sincera, sabe? Desconstruir esse monte de... Esse meu terapeuta, ele fala, esse monte de bullshit, ele fala. Eu acho legal, que é mesmo. A gente constrói esse negócio e fala, meu, pra que a minha mala tá tão pesada? E hoje o meu propósito, meu propósito local para um propósito maior, é esvaziar mais minha mala. Maravilhoso. Deixar a mala mais leve, entendeu? Porque acontece um lockdown, acontece uma quarentena, você sabe que você está com você mesmo. De novo, gente, nesse lugar de privilégio que eu sei que eu rezo para Deus e não agradeço porque eu tenho isso. Eu também me pergunto, por que eu tenho isso? Como que eu também posso servir, se eu tenho isso hoje, para a minha comunidade? Certo? Eu agradeço, mas eu agradeço com uma pergunta. Isso é uma verdade. Eu vivo em estado de graça, eu vivo em estado de agradecimento. Isso também é um treino. E isso eu posso falar para vocês. Mas eu sempre pergunto, por quê? Por quê? Me ajuda a servir no que eu puder servir. Me ajuda a ter clareza para que eu possa servir. E nisso tem uma sinceridade. Então, seja na CBN, seja nas minhas postagens do Instagram, nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, como aqui com a Carol, em projetos novos que devem vir em breve, que eu possa cada vez mais, no externo, ser representante do que eu sou no interno.
Esse é um trabalho. Esse, para mim, a gente, ó, nessa conversa a gente chegou num propósito. Acho que esse é o meu propósito de vida, sabe? Ser fora o que eu sei que eu sou dentro, espelhar isso. Então é um caminho de vida. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Vai ter a vida inteira e as outras, porque eu acredito em outras. Sim. Então é isso. Enquanto tem tempo de vida, tem tempo de desenvolver. Então, quem está aí achando que é tarde, quem está aí achando que passou o tempo, enquanto tem tempo de vida, tem tempo de fazer. Eu fico aqui com essa reflexão da Petra, acho que ela trouxe muito hoje para a gente, né? Da importância do desapegar, da importância do honrar, da importância do viver o estado de presença e da importância de se conectar com a sua verdade e servir. E essa comunicação interna que ela tem, né? Que você tem de sempre perguntar como eu posso, porque quando a gente pergunta vem, né? Quando é sincero, a resposta chega e você é guiada e tudo que você precisa é provido, porque está sendo bem usado. A economia do universo é perfeita. Então, fiquem com essa reflexão. E é isso, Petra. Quer dizer mais alguma coisa? Deixar algum convite para os teus programas maravilhosos? Olha, eu tô agora nesse período de quarentena, né, Carol? A gente está com um trabalho ainda mais intenso. Eu sinto que a possibilidade da internet de conectar a gente com ideias, ela está sendo muito positiva, né? Tem sido muito legal, inclusive para conectar também com pessoas que estão fazendo trabalhos pela sociedade. Eu fiz uma entrevista maravilhosa, tá no Instagram da CBN, eu vi que ele está postando também no Instagram dele uns trechos com o Marcos Mion, que esse é um cara influenciador, meu, que eu tiro o chapéu para ele, eu acho ele demais, e tá usando a influência dele aqui nas redes, tal, o material, né, o material que ele construiu para numa hora como essa ajudar a galera, então tá muito legal. Então eu vou estar em várias lives, eu sempre anuncio nos meus stories as lives que eu tô fazendo, tanto no meu quanto aqui, por exemplo, com a da Carol, as da CBN. Meu programa acontece todo sábado e domingo, gente, do meio-dia às 3 ao vivo na CBN. Eu tô 2 semaninhas de folga, eles me deram férias. Então eu tô esse final de semana e o próximo de folga, mas olha quem tá aqui, o Bialski, querido, parceiraço também, presidente da Hebraica tá aqui com a gente. E aí, também estão promovendo umas conversas maravilhosas no Instagram da Hebraica, que também vale a pena ver, vale a pena lá acessar. E o que tá dizendo? Petra, você estreia a Revista CBN. Não, Amanda, mas eu volto logo, quem vai estar no Revista CBN é a Gabi Rangel, que é uma boneca, um doce, a gente trabalha há muitos anos juntas. Ela me mostrou, ela me mandou o programa que ela preparou para esse final de semana, vai estar lindo, vai estar com a mesma energia, então pode ficar tranquila. E é isso, Carol, eu sigo. Hoje a gente tem as redes, né? Então, nas redes sociais, a gente está sempre avisando, sempre plugando, todo mundo se conectando. E é isso, minha querida. Adorei essa conversa, foi muito legal. Foi uma honra, muito, muito grata. Continue aí no seu trabalho, no seu serviço, no seu propósito. Tenha uma excelente noite. Obrigada, muito obrigada pelo carinho, Petra. Amei esse bate-papo com você, foi muito bom. Gratidão, até breve. Eu também. Conta comigo, Carol. Você é uma linda. Muito legal te conhecer e estar aqui com os teus seguidores. Um beijo enorme. Também adorei. Obrigada. Conte comigo também. Beijão. E pessoal, tô por aqui então. Vou me despedir. Não sei se tem perguntas aqui também. Se alguém deixou perguntas. A gente foi falando. Mas acho que... O que você acha, Petra? Tem alguma pergunta aí que você... Acho que não. Foi mais comentário, né? Rodrigo, sempre me lembro da longa história de Robinson Crusoe, o fato de ter ficado 28 anos em uma ilha completamente só, ser grato à vida e entender o porquê disso tudo é a nossa missão. E é isso mesmo, Rodrigo, e assim, é um exercício, tá? Eu vejo assim por mim, não é só, não chega, a gratidão ela não chega, ela é realmente um exercício para a gente estar praticando, quando a gente acorda, quando a gente está em momentos legais, quando a gente vai dormir, sabe assim? É se colocar mesmo nesse... A minha mãe adorou. As mães gostam de mim, viu, Ronaldo? Beijo às mães. Ai, muito legal. Sua mãe. Muito bom. Estou muito, muito feliz. Então tá, gente, é isso. Lembrando, para quem está aqui me seguindo, que na segunda-feira eu começo um programa gratuito aqui. São 7 dias para falar sobre os 7 chakras, com todos os aspectos que eles se conectam, com meditações guiadas. Então, quem tiver afim também participe, que vai ser muito legal aqui pelo Instagram. E é isso. A gente vai se falando. Continuo com as minhas lives no Despropósito. Obrigada, Petra, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, gente. Falou, queridas. Até a próxima, gente. Um beijo. Beijo.
ficar no YouTube. E é isso, pessoal. Essa live vai ficar no YouTube, tá bom? Um beijão.